Você está ouvindo? Os trovões. Lá fora está brilhando o sol. Os pássaros estão cantando. Mas há muitas tempestades aqui nesta manhã. Se nós prestarmos bem atenção, conseguimos ouvir o rolar dos trovões, das almas inquietas, de pessoas que lotam as igrejas, mas continuam aflitas as suas almas e os seus corações angustiados. Mas nós somos do Senhor, pastor. Os discípulos estavam com Jesus no barco e perguntaram ao final: estávamos com ele, mas nós não tínhamos noção de quem ele era. Este texto é um texto, irmãos, que não cabe num sermão, mas que tem a medida certa da nossa necessidade. A primeira coisa que ele vai te falar é que essa vida é surpreendente. Não estava na agenda dos discípulos uma tempestade naquele dia. Eles não se programaram para aquela crise. De repente, aconteceu. O texto diz: e eis que sobreveio. De repente, sem que estivessem preparados. Do nada. Acontece até hoje no Mar da Galileia. Dada a superfície quente das águas do lago de Genezaré e os ventos que sopram das montanhas, permitem que choques térmicos, tempestades repentinas, que o sol seja encoberto por nuvens cheias de pavor e de repente caia do nada uma tempestade, fazendo revirar as ondas e que já tragaram muitos barcos, que já afundaram muitas pessoas. Do nada, de repente, a crise não bate na nossa porta, ela não tem um pingo de educação, ela entra e quando você pensa que não, ela já está tirando o seu apetite sentado à sua mesa, ou ela já está tirando o seu sono, fazendo você rolar na cama, dormindo com você. Sua mulher não sabe, seu marido não entende, seus meninos não percebem, seu pai não nota, mas você sabe, onde os trovões estouram, onde os relâmpagos queimam, onde tudo parece que é o fim, só você e Deus sabem. E não tem nada mais frágil do que a nossa vida. Parece até mesmo um barquinho de papel no meio disso tudo. Nossos diplomas não resolvem nada agora. A nossa conta bancária não significa o suficiente. O tempo que temos de igreja não diz nada para nós. Só sei que o peito aperta, pastor, e a angústia dói. E eu não sei o que eu vou fazer com isso. Eu estou rindo aqui, mas se você chegar e olhar dentro dos meus olhos, você pode ver como as águas transbordam de lágrimas. Primeira coisa que esse texto fala é das contingências, das surpresas da vida, que pega o povo de Deus assim. Mas esse texto fala de algo mais e talvez te assombrará terrivelmente. O silêncio de Deus. Você ora e parece que Ele está dormindo. Eu clamo e tu não me respondes. Eu te busco e não te encontro. Eu bato e não abro, eu peço e não ouço resposta. Ah, queridos, os discípulos estavam vivenciando um momento caótico e eles foram caçar Jesus. E cadê? Cadê Jesus? Jesus dormindo no fundo do barco. Você consegue perceber? Momentos antes Jesus falou assim:
o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aquele que não tem onde reclinar a cabeça, simplesmente dorme no meio da tempestade. Ele não teme, ele é o Senhor das ondas. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Mas ele é o Senhor do céu, da terra e do mar. Ah, queridos, esses discípulos bem parecem conosco, que está confundindo Jesus com igreja, que está confundindo Jesus com tempo de batismo e profissão de fé, que está confundindo Jesus com rituais religiosos, que está confundindo Jesus com o sobrenome evangélico. Ele parece conosco, porque eles vão até Jesus, sabe para quê? Para chamar mais uma pessoa para tirar água do barco, para chamar mais alguém para puxar as cordas das velas, ou aliviá-las para que o vento não afunde o barco. Eles estão reclamando de Jesus que o negócio está feio e ele está tranquilão. Eles estão indo procurar um Jesus como alguém que vai procurar um psicólogo, ou como alguém que vai procurar um farmacêutico, um médico, ou alguém que vai procurar um pastor, ou alguém que vai procurar quem quer que seja. Alguém da nossa horizontalidade. Mas Jesus, irmãos, é simplesmente o Deus Todo-Poderoso. E nós precisamos procurar Jesus com a percepção de que Ele é o Senhor da glória, e que não há impossíveis para Ele, e que Ele é onipotente. Eles vão atrás de alguém que poderia ser mais um braço. Jesus está em silêncio no texto, meu filho. Não é porque Ele não se importa, mas é porque Ele sabe que tudo vai dar certo. Silêncio não quer dizer ausência. E é a presença de Deus que não deixa o barco afundar, minha irmã. É a presença de Deus que vai fazer com que você chegue seguro do outro lado. É a presença de Deus que vai fazer com que as tempestades virem bonanças. É a presença de Deus nas nossas vidas, o Emanuel, o Deus que está conosco. E que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos, porque Tu estás comigo. Deixa eu te falar, uma tempestade com Cristo é mais segura do que uma vida tranquila em terra firme. Quantas pessoas estão numa zona de conforto, não querem seguir a Jesus. Discípulos disseram: eu não posso ir, deixa eu enterrar alguém da minha família. Outra: eu preciso cuidar dos meus pais. Zona de conforto, querendo o reino de Deus apenas para ser apacentado e não para servir a este Senhor. Jesus não é só o Salvador, Ele também é o Senhor das nossas vidas. E aqueles que estavam no meio do turbilhão conheceram um Jesus que é maior do que todas as angústias, ansiedades, medos, carências e angústias fortes e dificuldades intensas. Meu amigo, este é o seu Deus. Este é o nosso Senhor. E Ele se levanta, e quando Ele se levanta, o mar fala assim: levanta-te, Senhor. Era o pedido de Moisés todas as manhãs, antes da arca ser erguida para a procissão que guiaria o povo. Levanta-te, Senhor. Deus pode estar em silêncio, mas Ele está ouvindo as nossas súplicas. Deus pode estar em silêncio na sua vida, mas você está sendo carregado pelos braços dele. Meu amigo, neste texto olhamos atentamente as surpresas da vida, o silêncio de Deus e a sua presença onipotente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é conosco, e aquele que está em nós é maior do que o mundo. E eu te digo, não procure o conforto, não procure as zonas de tranquilidade, procure estar no mesmo barco que Jesus está, porque o barco que tem Jesus jamais afunda. A sua vida pode ser frágil, mas a mão que segura a nossa vida é uma mão onipotente. Fala para Deus: Senhor, eu não quero que o Senhor tire a água do barco, e nem
afrouxe as cordas das velas. Eu quero que o Senhor me encha com a água da vida, que eu me afogue no teu amor, e que o Senhor afrouxe as cordas que estão nas minhas mãos e assuma a rédea da minha vida, porque só tu podes me conduzir num mar furioso de ondas bravejantes. Senhor, eu quero me erguer ao final de tudo e saber quem tu és, como eu nunca soube. Eu quero ter uma experiência contigo, Senhor. Não só de um sermão dominical, mas das reuniões de oração de segunda-feira, que são urgentes na vida da nossa igreja. Vejo muitas vezes, irmãos, a igreja se dividindo em muitos trabalhos, fazendo muitas coisas. Estamos como Martas e esquecendo das melhores partes. Entre qualquer trabalho de qualquer sociedade interna e as reuniões de oração determinadas pela igreja, escolha como Maria escolheu. Entre qualquer trabalho, em qualquer atividade da igreja e as reuniões de oração da segunda-feira, escolha as reuniões de segunda-feira. Entre as reuniões do conselho, entre as reuniões da junta diaconal, entre as reuniões do sínodo, entre as reuniões com o presidente da república que for, entre um chamado para estar na posse do Trump e estar na reunião de segunda-feira, nos cultos de oração, seja como Maria, meu irmão, porque é lá que a gente fala com o Senhor. Senhor, eis a minha causa, tu te importas com ela? E ele se levantará para dizer, eu me importo com você. E aqui está, irmãos, o texto que nos chama a descansar totalmente em Deus. Eu repito, uma tempestade com Cristo, meu filho, é mais segura do que toda vida tranquila longe de Deus. Não existe vida tranquila longe de Deus. E não existe fracasso na presença do Senhor. Os discípulos chegaram do outro lado do lago da Galileia, pisaram em terra firme, tinha uma grande responsabilidade na libertação de uma pessoa, e quando olharam para trás viram um lago calmo, e puderam dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Puderam ver gigantes que caíram, e eu tenho certeza que se você olhar para trás da sua história, você vai ver que as pedras que Deus usaram para derrubar os gigantes na sua vida, foram a vida de oração e dedicação à palavra de Deus, o estar em comunhão com o Senhor e conhecê-lo profundamente. Eu quero orar com você, meu irmão, e por você, e por mim também.